Portas abertas. 7 coisas que dão legalidade espiritual dentro de casa. Graça e paz. Sou o profeta pastor Marconi Silva. Que o Espírito Santo visite agora a sua casa com paz, com discernimento e com autoridade espiritual. Nós seguimos firmes na campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que vamos tratar hoje pode ser a resposta para lutas que estão se repetindo dentro do seu lar. Hoje é o episódio 23 e o tema é direto, sério e necessário. Portas abertas. 7 coisas que dão legalidade espiritual dentro de casa. Meu irmão, minha irmã, nem toda batalha é ataque do nada. Às vezes não é perseguição externa, é brecha interna. É algo que foi permitido, é um hábito que se tornou normal. É uma atitude que parecia pequena, mas no mundo espiritual virou acesso. E quando existe legalidade, o inimigo insiste porque encontra espaço. Eu quero que você pense com sinceridade diante de Deus. Na sua casa existe mais oração ou mais discussão? Existe mais palavra ou mais reclamação? Existe mais perdão ou mais mágoa acumulada? Existe mais temor ou aquele pensamento perigoso de isso não tem problema? Porta aberta não vem com aviso, ela se manifesta em sintomas. A paz começa a sair, as brigas ficam constantes, o ambiente fica pesado, o desânimo cresce, a vida financeira trava, o relacionamento esfria, a fé enfraquece e ninguém entende por quê. Deus hoje não quer acusar você, Ele quer alinhar você. Ele não quer gerar medo, Ele quer gerar consciência. Porque quando a casa se alinha, o céu responde. Quando o lar se posiciona, a proteção se estabelece. Então eu te peço, raspa esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa revisar a própria casa. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Na descrição e nos comentários estão os links dos parceiros com ótimos produtos para você conferir. Quando você acessa e compra por ali, você também fortalece essa obra e nos ajuda a continuar levando direção para famílias. Fica comigo até o final, porque hoje é dia de fechar portas, restaurar o altar e fortalecer espiritualmente a sua casa. Deus vai falar com você de forma poderosa. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar com você de maneira clara e sem rodeios. Pecado escondido é porta aberta. Vida dupla é brecha espiritual. Não existe proteção verdadeira onde há fingimento. Não existe altar forte onde há prática secreta que desagrada a Deus. A pessoa quer paz, quer cobertura, quer blindagem para a família. Mas mantém mentira, mantém engano, mantém conversa indevida, mantém vício escondido, mantém injustiça nos detalhes e ainda pergunta por que a casa vive pesada, por que a mente não descansa, por que a oração parece fraca. No mundo espiritual, nada fica neutro. O que é alimentado cresce, o que é tolerado se fortalece. Quando o pecado é escondido, ele não desaparece, ele cria legalidade. Quando é justificado, ele cria espaço. E quando cria espaço, o inimigo insiste, não porque é maior que Deus, mas porque encontrou porta aberta. Deixa eu falar algo sério. Não adianta ungir a casa se a vida não está consagrada. Não adianta declarar, minha família é do Senhor, se as atitudes contradizem a declaração. Deus é misericordioso, sim. Deus perdoa, sim. Deus restaura, sim. Mas Ele não compactua com aquilo que a pessoa escolhe continuar praticando. A graça de Deus não é licença para permanecer errado. A graça é oportunidade para mudar. Arrependimento não é sentir culpa por alguns minutos. Arrependimento é decisão, é corte, é ruptura, é dizer isso não faz mais parte da minha vida, é fechar conversa imprópria, é abandonar conteúdo que contamina, é sair de prática que enfraquece, é alinhar o que ninguém vê porque Deus vê.
Quer blindagem espiritual de verdade? Começa pelo coração, confessa, renuncia, ajusta, corrige. Deus não procura perfeitos, Ele procura sinceros. Quando há arrependimento verdadeiro, a autoridade espiritual é restaurada. Quando há mudança real, a paz volta. Quando a vida se alinha, a casa se fortalece. E presta atenção, proteção não começa na porta da casa, começa na porta do coração. Se o coração está fechado para o pecado e aberto para Deus, o lar se torna ambiente de governo do Espírito. Mas se o coração está dividido, a brecha permanece. Hoje é dia de decidir: ou fecha as portas de verdade, ou continua lidando com as consequências. Deus quer proteger sua casa, mas Ele começa tratando você. Meu irmão, minha irmã, tem gente que abre porta não por maldade, mas por relaxo espiritual. Não é rebeldia declarada, é negligência constante. Não ora como antes, não lê a palavra, não busca a presença de Deus, não jejua, não consagra a casa, não separa tempo para o altar. E aos poucos, sem perceber, o ambiente vai ficando sem cobertura. A casa vira apenas espaço físico, mas perde o ambiente espiritual de proteção. E quando não há vigilância, qualquer vento bagunça tudo. Uma palavra atravessada vira discussão. Uma dificuldade vira desespero. Um problema pequeno vira caos. Não porque o inimigo é grande demais, mas porque a vigilância foi abandonada. Presta atenção nisso. O inimigo nem sempre precisa arrombar a porta. Muitas vezes ele só espera você parar de vigiar. Ele espera a oração esfriar. Espera a palavra ser deixada de lado. Espera o culto doméstico nunca acontecer. Espera a consagração virar exceção. E quando percebe que a casa está sem muro espiritual, ele tenta desorganizar. Casa sem oração fica vulnerável, casamento sem oração esfria, filho sem cobertura espiritual fica exposto, e depois a pessoa olha para a situação e diz: está tudo dando errado, não sei o que está acontecendo. Mas se não vigia, cai. Se não busca, enfraquece. Se não alimenta o altar, a chama apaga. Eu não estou falando para gerar medo. Estou falando para despertar responsabilidade. Proteção espiritual não é automática, é cultivada, é mantida, é alimentada diariamente. Quando há oração constante, a casa ganha estabilidade. Quando há palavra, a mente ganha direção. Quando há consagração, o ambiente ganha paz. Então decide hoje, volta a vigiar, volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a consagrar sua casa. Não espere o caos para buscar cobertura, não espere a crise para lembrar do altar. Casa que vigia permanece firme, casa que ora permanece protegida, e quando o Senhor é prioridade, nenhum vento derruba o que ele sustenta. Meu irmão, minha irmã, mágoa guardada vira legalidade espiritual. Tem gente que diz: eu já perdoei, mas quando o assunto volta, o coração ferve, a voz muda, o olhar endurece. Isso mostra que não foi resolvido, foi apenas escondido. E sentimento escondido, não tratado, vira corrente dentro do lar. Prende o casal, prende os filhos, prende o ambiente. A falta de perdão cria peso invisível. A casa pode estar arrumada por fora, mas por dentro existe tensão constante. Pequenas discussões viram explosão porque há ferida acumulada. Qualquer lembrança reacende dor antiga, e isso vai contaminando o relacionamento aos poucos. Perdão não é dizer que o erro foi certo, não é concordar com a atitude de quem feriu você, não é fingir que não doeu. Perdão é decisão de não carregar mais aquilo como prisão, é entregar a dor a Deus para que ela não governe suas emoções. Quando você segura a ofensa, você continua ligado ao fato. Quando libera, você corta a corrente. Muita família vive travada não por falta de oração, mas por excesso de ressentimento.
Enquanto o coração estiver cheio de mágoa, a paz não permanece. Jesus ensinou que quem não perdoa também se aprisiona, e isso não é ameaça, é princípio espiritual. Se você quer fechar portas dentro da sua casa, comece limpando o coração. Fale sobre o que precisa ser falado com maturidade. Peça perdão quando errar. Liberte quem te feriu diante de Deus. Não permita que o passado continue governando o presente. Perdão não é favor para quem te machucou. É libertação para você. É cura para a sua casa. É proteção para o seu lar. Quando o perdão entra, a atmosfera muda. Quando o coração é limpo, a autoridade espiritual volta. E onde há coração tratado, a casa respira paz novamente. Meu irmão, minha irmã, agora eu vou falar com firmeza e com responsabilidade espiritual. Tem coisa dentro de casa que não combina com quem serve a Cristo. Não é exagero? É discernimento. Conteúdo pesado sendo consumido diariamente. Imagens que estimulam impureza. Objetos que remetem à superstição. Presentes de origem duvidosa. Amuletos, talismãs, itens místicos. Coisas ligadas à promessa, simpatia, entidade, proteção espiritual que não vem de Deus. Isso é brecha? Não importa se foi caro, não importa se foi presente de alguém querido, não importa se foi sem intenção. O que não glorifica a Deus não deve permanecer no ambiente onde o nome dele é invocado. Casa consagrada não pode misturar altar com superstição. Não pode declarar fé em Cristo e manter objeto que representa confiança em outra fonte. A Bíblia é clara ao ensinar que o povo de Deus não deveria misturar práticas. Não é medo de objeto, é princípio espiritual. O problema não é a matéria, é o significado, é o que aquilo representa, é o que aquilo declara no mundo invisível. Quando você mantém algo que simboliza outra fonte de proteção, você cria confusão espiritual dentro do lar. Tem gente que ora pedindo cobertura, mas mantém dentro de casa coisas que contradizem essa oração. Quer autoridade espiritual, mas não quer abrir mão de certos itens. Quer paz, mas mantém ambiente contaminado por símbolos que não apontam para Deus. Casa que quer proteção precisa ser limpa. Limpa de prática errada, limpa de objeto que não honra a fé, limpa de conteúdo que enfraquece o espírito, consagrada, alinhada, separada. Isso não é religiosidade extrema, isso é coerência espiritual. Se algo na sua casa não glorifica a Deus, tenha coragem de retirar. Se algo gera dúvida no seu coração, avalie. Melhor abrir mão de um objeto do que abrir brecha no ambiente. Melhor perder algo material do que enfraquecer a cobertura espiritual. Casa que decide servir ao Senhor precisa refletir essa decisão em tudo. Ambiente fala, objetos comunicam, conteúdo influencia, e quando o lar é alinhado com a palavra, a atmosfera muda. Onde Deus é a única fonte de confiança, a proteção se estabelece. Meu irmão, minha irmã, você pode orar muito, pode jejuar, pode ungir a casa, mas se permite gente tóxica, fofoqueira, invejosa e desrespeitosa entrar na sua intimidade, você está abrindo porta. Nem toda visita traz paz, nem toda amizade edifica. Tem gente que chega sorrindo e sai deixando peso no ambiente. Tem amigo que entra e quando vai embora, a casa fica em confusão, crítica, comparação e desânimo. Influência é coisa séria. Ambiente é coisa séria. Conversa é coisa séria. Se a pessoa só fala mal dos outros, só reclama, só planta dúvida, só espalha discórdia, isso contamina. A Bíblia ensina que más companhias corrompem bons costumes. Não é exagero espiritual, é princípio prático. Você convive, você ouve, você absorve. E o que você absorve começa a moldar pensamento e atitude. E deixa eu falar especialmente para pais e mães. Vigiem com quem seus filhos andam. Não é controle abusivo, é cuidado espiritual. Companhia errada vira legalidade. Influência errada entra pela porta da amizade.
Às vezes o problema não começa dentro de casa, começa na rua e é trazido para dentro. Linguagem muda. Comportamento muda. Respeito diminui. Interesse espiritual esfria. E quando você percebe, a influência já criou raiz. Não é sobre viver desconfiado de todo mundo, é sobre discernimento. Nem todo mundo precisa ter acesso à sua intimidade. Nem toda amizade precisa frequentar sua casa. Nem toda conversa precisa ser compartilhada dentro do lar. Proteção espiritual também envolve limites saudáveis. Se você quer fechar portas, selecione melhor quem entra na sua rotina. Observe frutos, observe atitudes, observe o que fica no ambiente depois que a pessoa vai embora. Casa protegida não é casa isolada, é casa discernida. E quando você vigia as companhias, você protege o coração da sua família. Meu irmão, minha irmã, por fim, eu preciso dizer algo que resume tudo. A maior porta aberta é quando Deus deixa de ser prioridade, quando a casa não tem altar, quando não há tempo separado para a presença, quando tudo ocupa o lugar principal: trabalho, dinheiro, prazer, redes sociais, opinião dos outros, agenda cheia, mas Deus fica para quando der. A pessoa corre atrás de tantas coisas, mas não corre atrás da presença. Investe tempo em tudo, menos na comunhão com o Senhor, e aos poucos a casa vai ficando espiritualmente vazia. Não é que Deus abandona, é que ele deixa de ser buscado, e vazio espiritual sempre vira espaço para confusão. Onde não há governo de Deus, há disputa de governo. Presta atenção nisso. Se Deus não governa, alguém vai tentar governar. Se o Espírito Santo não conduz, as emoções conduzem. Se a palavra não orienta, a opinião alheia orienta. Se a presença não ocupa o centro, a carne ocupa. E quando a carne ocupa, a paz sai. Casa sem altar vira casa vulnerável. Família sem prioridade espiritual vira família instável. Não é sobre religiosidade exagerada, é sobre ordem. Jesus ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro, não depois do que sobra, não quando der tempo. Primeiro. Quando Deus é prioridade, decisões ficam mais claras, conversas ficam mais equilibradas. A atmosfera fica mais leve, proteção se estabelece, mas quando ele é colocado em segundo plano, a desordem começa sutilmente. Então ajuste a prioridade, reorganize o tempo, separe momento de oração, leia a palavra em família, declare que sua casa pertence ao Senhor não só com a boca, mas com a prática. Primeiro Deus, depois o resto. Quando ele governa, a casa encontra direção. Quando ele é honrado, a proteção se fortalece e... Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos agora diante da Tua presença com temor, com fé e com sinceridade. A Tua palavra diz em Salmos 24 que sobe ao Teu monte aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então nós te pedimos, limpa a nossa casa por dentro e por fora, Pai. Limpa nossos pensamentos, limpa nossas palavras, limpa nossas atitudes. Purifica o ambiente do nosso lar. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas lutas não começaram do nada. Às vezes foram brechas, foram portas abertas por escolhas erradas, por palavras impensadas, por atitudes negligentes. E hoje nós queremos fechar tudo isso diante de Ti, não com medo, mas com responsabilidade espiritual. Nós assumimos nossa parte e colocamos nossa casa no Teu altar. Em nome de Jesus, nós renunciamos todo o pecado escondido, toda vida dupla, toda mentira, toda prática que entristece o Espírito Santo. Pedimos perdão e pedimos força para mudar. Dá arrependimento verdadeiro dentro dessa casa, que não seja emoção passageira, mas decisão firme, que haja corte do que precisa ser cortado e alinhamento com a Tua vontade. Que volte a oração diária,
que volte a palavra aberta dentro do lar, que volte o louvor, que volte o altar em família. Levanta pais e mães de joelhos, cobrindo filhos, casamento, decisões e caminhos. Tira a negligência espiritual e restaura a vigilância. Perdoa, Senhor, nossas palavras duras, nossas discussões, nossas gritarias, nossas humilhações dentro de casa. Coloca mansidão na nossa boca, coloca sabedoria nas nossas conversas, que nossa casa seja lugar de paz e não de guerra. Nós liberamos perdão agora, perdoamos quem nos feriu, perdoamos parentes, cônjuges, irmãos, perdoamos a nós mesmos, cortamos toda a raiz de amargura e toda a legalidade de mágoa dentro do lar. Não queremos correntes invisíveis prendendo nossa família. Revela e remove tudo o que não glorifica o teu nome. Se há objetos, práticas, conteúdos ou influências que não combinam com a fé, mostra com clareza e dá coragem para retirar. Consagramos nossa casa ao Senhor e declaramos que aqui o mal não governa. Guarda nossos relacionamentos. Livra-nos de influências que trazem confusão, fofoca e inveja. Dá discernimento para saber com quem abrir a intimidade e com quem caminhar. E, acima de tudo, Senhor, coloca o teu governo no centro. Nós declaramos que o Senhor é prioridade, que o Senhor reina, que o Senhor edifica e que o Senhor guarda. Se você recebe essa oração, escreve com fé nos comentários. Eu fecho as portas da minha casa e minha casa é do Senhor. Se você quer que oremos especificamente pela sua família, escreve ore pela minha casa e coloca seu pedido, porque nós vamos interceder. Não sai sem deixar seu like, não sai sem se inscrever no canal e não sai sem compartilhar essa palavra. Que o Senhor visite seu lar, fortaleça sua família e estabeleça paz e proteção sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, amanhã eu vou te contar uma história que não é apenas um relato antigo, é espelho, é confronto, é cura para muita gente que está sofrendo calado dentro da própria casa. A história de José. José não foi atacado por desconhecidos, não foi traído por inimigos de fora, ele foi ferido por irmãos, gente do mesmo sangue, gente que cresceu junto, gente que conhecia sua história. Ele sonhou e o sonho virou motivo de inveja. Ele foi humilhado e jogado no poço. Ele foi vendido, como se não tivesse valor. Ele foi tentado, mas permaneceu fiel. Ele foi preso injustamente. Ele foi esquecido por anos. E mesmo assim Deus estava com ele. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Não foi estranho que te feriu, foi alguém de dentro. Não foi um ataque distante, foi de perto. Palavra que machucou, rejeição que doeu, injustiça que marcou. E eu preciso te perguntar com sinceridade: será que você está no poço por causa da inveja dentro da família? Será que você está passando por um processo que começou com comparação, ciúme, rivalidade? Mas presta atenção nisso. O poço não foi o fim de José, foi o começo do processo. O que parecia queda era preparação. O que parecia abandono era caminho para o trono. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós continuamos a campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, com o episódio 24. José, quando a inveja na família te joga no poço, Deus te levanta no trono. Você vai entender porque Deus permite certos processos. Vai entender como permanecer fiel quando é ferido. Vai entender que o poço não anula a promessa. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com alguém que está precisando dessa palavra. E escreve agora nos comentários com fé: Deus me levanta do poço. Porque quem permanece fiel no processo é honrado no tempo certo.